fosse Deus, não sei o que teria acontecido. Confesso, já teria desistido. E até difícil de imaginar. Se não fosse Deus, jamais eu chegaria até aqui. Eu não teria forças para seguir. Dias ruins eu tive que enfrentar. Doeu demais quando eu ouvi. Esse já era, não vai conseguir. No auge da dor eu chorava sozinho, sem nada entender. Mas um certo dia, como outro qualquer, desses que a gente quase perde a fé, ouvi uma voz me dizendo bem forte: estou com você. Sou eu que te sustento e te ajudo. Sou eu, o Deus que nunca mudo. Te carrego no colo quando você quer parar. Te tomo pela mão e te ajudo a avançar. É meu tempo certo de fazer. É meu tempo de te responder. Seja renovado, motivado, seja cheio de autoridade e de poder. Que abre e fecha é a minha mão, que leva e traz. Com uma palavra eu mudo a história. Faço na guerra o reino de paz. É a minha mão que vai te guiando. É a minha mão que está te guardando. É a potente mão de Deus que em todo tempo está no comando. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Santo, santo, aleluia, Jesus. Aleluia. Doeu demais quando eu ouvi. Esse já era, não vai conseguir. No auge da dor eu chorava sozinho, sem nada entender. Mas um certo dia, como outro qualquer, desses que a gente quase perde a fé, ouvi uma voz me dizendo bem forte: estou com você. Sou eu que te sustento e te ajudo. Sou eu, o mesmo Deus que nunca mudo. Te carrego no colo quando você quer parar. Te tomo pela mão e te ajudo a avançar. É meu tempo certo de fazer. É meu tempo de te responder. Seja renovado, motivado, seja cheio de autoridade e de poder. É a minha mão que abre e fecha. É a minha mão que leva e traz. Com uma palavra eu mudo a história. Faço na guerra o reino de paz. É a minha mão que vai te guiando. É a minha mão que está te guardando. É a potente mão de Deus que em todo tempo está no comando. É a potente mão de Deus que em todo tempo está no comando. Aleluia, Jesus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Eu peço aos irmãos que me ajudem em oração, né? Que nesse momento meu pai está no UPA internado. Ele não passa bem, mas estou feliz com meu Deus porque ele aceitou Jesus.
Então, isso nos alegra, né? Amém, irmãos? Que Deus abençoe cada um, em nome de Jesus. Glória a Deus. É a potente mão de Deus que está no comando, irmãos. Aleluia. Jesus até aqui, né? O Senhor já falou de todas as maneiras no louvor, na palavra. Eu creio que nessa noite Ele vai continuar falando ao meu e ao teu coração nessa noite. Vamos receber o evangelista Alexandre nessa noite, né? Aleluia. Que a palma adora o Senhor Jesus, né? E que você venha nessa noite adorar o Senhor, que é digno de toda honra e de toda glória. Amém? Meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus? Eu também estou muito feliz com Jesus por essa rica oportunidade de poder estar aqui pela primeira vez. E eu quero agradecer a Deus por esta rica e honrosa oportunidade de poder estar aqui com os irmãos para adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela vida da pastora Deia, Deus abençoe. Muito obrigado pelo convite. Minha amiga ali, a cantora, canta muito bem. Lucilene, Deus abençoe. Em nome de Jesus. E prepara mais um hino aí no finalzinho. Eu tenho quantos minutos? 30. Até 9h30? Então eu tenho um minuto. Vamos orar, vamos louvar. Vou deixar uns 10 minutos para ela ali fazer. Cantar, glorificar e louvar o nome de Jesus. Meus irmãos, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 3, versículo 14, e depois nós vamos ler outro texto. Depois de Efésios capítulo 3, versículo 14, nós vamos ler Evangelho que segundo escreveu Mateus, capítulo 15, versículo 21, depois. Só para os irmãos entenderem. Daqui a pouco eu vou pôr. Está escrito: por esta causa me ponho de joelhos perante Deus Pai, que toma o nome de toda a família da terra. Amém? É isso? Agora, Mateus capítulo 15 e versículo 21. O tema é: por esta causa me ponho de joelho. E agora nós vamos ler um texto que uma mulher se colocou de joelho e ela tinha uma causa muito importante na sua vida. Mateus capítulo 15, versículo 21. Enquanto irmãos procura, meus irmãos, eu gravo assim porque eu coloco no YouTube, coloco no TikTok, coloco no Kawaii, coloco no Facebook, coloco no Instagram, coloco também no YouTube para anunciar a palavra de Deus. Amém, irmãos? Também eu não nasci para semente, um dia eu vou, ou Jesus me leva quando ele vir arrebatar a sua igreja, ou ele vai me levar individualmente. Se ele me levar, pelo menos a semente eu deixei aqui plantada. Amém? Está escrito assim: e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu queres. E desde aquela mesma hora, a sua filha ficou sã ou liberta. Tome seu assento, por favor.
Glória a Deus. Meus irmãos, esse texto sagrado que nós acabamos de ler, nós vamos encontrar ele também no Evangelho que segundo escreve Marcos. Para nós entendermos um texto que é escrito em todos os evangelhos, nós temos que estudar esse texto nos evangelhos que está sendo escrito. Quando nós entendemos e lemos e estudamos em todos os evangelhos que o texto está escrito, nós vamos entender perfeitamente do começo ao fim tudo o que na verdade os evangelistas querem passar para nós. O que Mateus está dizendo, Marcos não diz. E o que Marcos diz, Mateus não diz. Então, quando você faz a unificação de todos os evangelhos no mesmo texto, você vai entender, então, o começo, o meio e o fim. O começo está no Evangelho capítulo 7, versículo 24, 25 e 26, do Evangelho que escreve Marcos. A Bíblia diz que Jesus, ele vai para as terras chamadas Tiro e Sidom. O Evangelho que escreve Marcos, capítulo 7, verso 24, se os irmãos quiserem acompanhar, vai dizer que Jesus ele entra dentro de uma casa para se esconder. Mas ele não pôde se esconder, porque essa mulher apareceu clamando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A primeira lição que eu aprendo dentro desse texto, no capítulo 7, verso 24, que segundo escreveu Marcos, é que Jesus ele vai para as terras de Tiro e de Sidom a fim de se esconder. O texto diz claramente que Jesus entra dentro de uma casa a fim de se esconder. Então a primeira pergunta que eu fiz para mim, por que Jesus está tão preocupado em se esconder? Por que Jesus vai para as terras de Tiro e Sidom a fim de se esconder? Aí você tem que estudar um pouco mais. Eu aprendi que Jesus, ele sofria uma perseguição política e religiosa. Os fariseus, escribas e sacerdotes da época queriam matar Jesus, queriam assassinar Jesus, queriam dar cabo da vida de Jesus. E Jesus, sabendo disso, ele parte, corre e foge para as terras de Tiro e de Sidom e entra dentro de uma casa a fim de se esconder da perseguição religiosa, da perseguição política dos fariseus, escribas e sacerdotes. A primeira coisa que eu aprendo e a primeira lição que eu extraio dentro desse texto é: por que Jesus quis se esconder? Porque os fariseus queriam matá-lo. Então por que Jesus corre? Porque não era a hora de Jesus morrer. A hora de Jesus morrer por nós era na cruz do Calvário. Aleluia! Jesus corre, Jesus se esconde, porque não era a hora de Jesus morrer. Jesus veio para morrer por nós, veio. Mas os fariseus e escribas queriam antecipar a morte de Jesus. Mas o lugar que Jesus deveria morrer, determinado por Deus, não era nas terras de Tiro e de Sidom. Não era dentro do templo. Era na cruz do Calvário, com os braços abertos para a humanidade. Aí sim chegaria a hora de Jesus morrer. Então, quando Jesus descobre que os fariseus e escribas querem dar cabo da sua vida, Jesus foge. Por que Jesus foge? Porque não é a hora. Aí eu aprendi que tudo tem o seu tempo determinado por Deus. E tudo tem o seu tempo para todo propósito debaixo do céu. Quando não chega o tempo de Deus para se cumprir na terra, não adianta fariseu querer matar, não adianta escriba querer matar, não adianta sacerdote querer matar. Quando não chega o tempo de Jesus na face da terra, não adianta querer se levantar o inferno para poder antecipar. Se o tempo de Deus não chegou, não vai se cumprir.
Se o tempo de Deus não chegou, não vai ser realizado na face dessa terra. Por isso é que Jesus, ele corre, entra dentro de uma casa para se esconder. Jesus entendia que aquele não era o tempo dele morrer por nós. Aquele não era o tempo dele morrer pela humanidade. O tempo certo, a hora certa era na cruz do Calvário, no monte chamado Gólgota. Lá na cruz do Calvário morreria com os braços abertos para a humanidade. A lição que eu tiro aqui é: se não chegou o tempo de Deus na nossa vida, não vai se cumprir nada na terra. Se não chegou o tempo de Deus na nossa vida, não adianta nós querer pintar de ouro, não adianta nós querer se vestir de prata, não adianta nós fazer birra, não adianta nós chorar. Se não chegou o tempo de Deus para se cumprir o propósito, não adianta. Mas eu tenho uma palavra de Deus aqui para o teu coração. Mas quando chegar o tempo de Deus na tua vida para se cumprir algum propósito, pode se levantar o inferno, pode fazer macumba, pode tentar puxar o tapete, pode levantar calúnia para tentar impedir o propósito de Deus na tua vida nessa terra. Não vai adiantar. Quando chegar o propósito de Deus na tua vida aqui na terra, o diabo vai se levantar por um caminho, mas por 7 eles vão ter que partir em retirada. Mas que o propósito de Deus se cumpre na tua vida, vai se cumprir. Fala para o teu irmão que está do teu lado: quando chegar o tempo de Deus na tua vida, se prepara para receber aquilo que Deus tem para a tua casa. Se prepara para receber aquilo que Deus tem no teu ministério. Se prepara para receber aquilo que Deus tem na tua vida familiar. Quando o tempo de Deus chega, meu amigo, Deus para o céu, Deus para a terra, Deus para a macumba, Deus para a palavra contrária, só para abençoar. Se você acredita nisso, levanta a mão para dar glória ao Deus que fez os céus e a terra. Ainda no evangelho que segundo escreve Marcos, capítulo 7, verso 25, no 24, Jesus entra dentro de uma casa para se esconder. Mas a Bíblia diz que essa mulher clama dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Agora, por que ela está clamando? A resposta está no verso 25. Porque ela ouviu falar de Jesus. Você não entendeu. Mas quando Jesus, ele pisa na terra de Tiro e de Sidom, alguém vai falar para essa mulher que Jesus chegou na cidade. Alguém vai falar para essa mulher que Jesus, o Nazareno, pisou nas suas terras. Aí a segunda coisa que eu aprendo é: olha só a importância de falar de Jesus. Olha só a importância de anunciar que Jesus chegou na cidade. A segunda coisa que eu aprendo aqui é a importância de falar de Jesus para alguém. A importância de falar de Jesus para o vizinho. A importância de falar para o Jesus, para o companheiro de trabalho. Quando essa mulher ouve falar que Jesus chegou nas terras, ela não vai perder tempo. E a primeira coisa que ela vai fazer é sair correndo, se prostrar aos pés de Jesus e começar a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É tão importante falar de Jesus que o apóstolo Paulo, no capítulo 10, versículo 14 e 15, ele vai escrever para os romanos dizendo: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão? Naquele que não ouviram. E como crerão? Naquele que ainda não ouviram. Pois está escrito que quão formosos são os pés daqueles que anunciam o evangelho. Como que alguém vai crer naquele que não ouviram? Mas como ouvirão se não há
quem pregue. Então é muito importante falar de Jesus e pregar o evangelho do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É tão importante que quando Jesus ele está saindo de Jericó, a Bíblia diz em Marcos que o cego ele ouve um barulho de multidão. A Bíblia diz que ele vai perguntar: o que é aquilo? Alguém vai dizer: Jesus o Nazareno está passando. Quando ele ouve que é Jesus de Nazaré que está passando, e começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Deus está mandando alguém aqui. Fale de Jesus para o teu vizinho. Fale de Jesus para o teu colega de trabalho. Fale de Jesus para o teu colega da faculdade. Fale de Jesus para alguém que está doente. Fale de Jesus para alguém que está viciado. Fale de Jesus para alguém que a casa está perturbada. Fale de Jesus para alguém que o casamento está quase se acabando. Se ela não ouve falar de Jesus, ela não clamaria. Se o cego não ouve falar de Jesus, ele não clamaria. Mas graças a Deus que Deus levantou um pregador sem título, um pregador sem nome e um pregador sem fama. A Bíblia diz que alguém falou de Jesus, e quando nós lemos, não vemos o nome, não vemos a fama, não tem título e nem tem fama nessa terra. Mas para pegar e falar de Jesus, não precisa ter nome, não precisa ter título e não precisa ter fama. Para falar de Jesus, o que Deus precisa? Deus precisa ter um coração puro e um coração disposto para ser usado nessa terra. Tem gente esperando ser ungido para falar de Jesus. Tem gente esperando ter título para falar de Jesus. Tem gente esperando ter fama para falar de Jesus. Não, Jesus usa aquele que estão no anonimato. Jesus não está procurando quem tem fama. Jesus não está procurando quem tem título. Jesus não está procurando ninguém. Jesus está procurando quem tem um coração disposto para usar na face dessa terra. Tem coração disposto aqui para Deus usar? Tem. Tem coração disposto aqui para Deus usar? Tem. Então se prepara, porque é você mesmo que Deus vai usar nessa terra. Se prepara, porque é a tua vida que Deus vai usar nessa terra. Deus não procura homens com fama. Deus não procura homens com título. Deus procura um Davi que está no campo apacentando as ovelhas de seu pai. Deus procura um José com 17 anos de idade para levantar como governador do Egito. Deus não procura homem com fome nem com título. Deus procura um coração disposto para usar na face dessa terra. E ela ouve. Alguém pregou. Quando ela ouve, ela não perde a oportunidade. Ela começa a clamar dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe por que tem gente que ainda não recebeu o que Deus tem para dar? Porque está perdendo as oportunidades que Deus está dando. O cego não perdeu. A mulher cananeia não perdeu. Quando ela ouve que Jesus estava na terra, ela deixa tudo. Deixa eu conjecturar? Ela deixa a louça, ela deixa a cama desarrumada, ela deixa a casa desarrumada, porque ela tinha um propósito maior do que isso, e o propósito era a libertação da sua filha. Quando ela descobre que Jesus pisou na terra, ela deixa tudo para trás e se prostra aos pés de Jesus e diz: expulsa o demônio da minha filha. Não perdeu a oportunidade. Não perca as oportunidades que Deus está te dando. Não perca as oportunidades que o céu está te dando. Não perca as oportunidades que Deus está escancarando para você. Abraça essa oportunidade, porque é essa oportunidade que vai mudar a tua história. É dessa oportunidade que as coisas vão acontecer na tua casa. É dessa oportunidade que as coisas vão acontecer na tua vida.
Não perca as oportunidades que o céu está te dando. Grávida é assim mesmo, vem do nada, né? Minha esposa também grávida, as coisas dão um negócio do nada. É assim mesmo. Depois eu vou entrar lá em Mateus, que é a sequência. Primeiro, Jesus se esconde. Ela ouve falar. Olha o versículo 25. E ela pede para que Jesus expulsasse o demônio da sua filha. Ela pede que Jesus expulsasse o demônio da sua filha. Ela sabia que só Jesus tinha autoridade para expulsar. Ela sabia que só Jesus tinha poder de expulsar. Ela sabia que os demônios sujeitavam a palavra de Jesus e quando Jesus expulsava, não tinha legião que continuava na mesma pessoa. Ela diz: Jesus, expulsa o demônio da minha filha. Sabe o que eu aprendi aqui? Sabe por que ela pede para Jesus expulsar o demônio da sua filha? Porque rosa ungida não expulsa demônio. Vassoura ungida não expulsa demônio. Óleo ungido não expulsa demônio. Lenço consagrado não expulsa demônio. Folha de arruda não expulsa demônio. Agora o nome de Jesus eu quero ver macumba ficar de pé. Palavra contrária ficar de pé. Enfermidade ficar de pé. Legião ficar de pé. Tudo tem que partir em retirada para a glória de Deus que fez os céus e a terra. Glória a Deus. Ela sabia que só Jesus expulsa demônio. Sabe qual é a outra coisa que eu aprendo aqui? Ela não aceita o mal dentro da sua casa. Quando ela ouve falar de Jesus, a primeira coisa que ela vai fazer é pedir para Jesus expulsar, porque só Jesus expulsa demônio. É tão verdade que quando Jesus vai levar os discípulos dizendo, vão e pregam o evangelho, Marcos vai dizer que Jesus fala assim, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome colocarão a mão dos enfermos, eles serão curados. Em meu nome beberão coisas mortíferas e não causará dano algum. E em meu nome expulsarão os demônios. Esse nome tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. E lá naquele grande dia, todo joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra, perante o nome que é dado sobre todos os nomes. Aleluia, o nome de Jesus tem poder para curar, o nome de Jesus tem poder para salvar, o nome de Jesus tem poder para fazer milagres e sinais e prodígios. Somente o nome de Jesus tem poder de salvar o homem na face dessa terra. Essa mulher está procurando Jesus porque ela não aceita o mal dentro da sua casa. A filha está endemoniada. Quando ela descobre que Jesus está, a primeira coisa que ela vai fazer é ir até Jesus. Por quê? Porque ela não aceita o mal dentro da sua casa. Ela não aceita o mal dentro da sua casa. Ela vai tirar o mal de dentro da sua casa. Ela quer fechar todas as brechas. Agora, por quê que essa menina está endemoniada? Isso vai ser interessante. Ela é cananeia. Eu fui estudar sobre os cananeus e os deuses dele. Tem vários tipos de deuses que eles adoram. Baal, Astarote e outros deuses. Qual é o culto a esses deuses? Eles levam algum animal para sacrificar e oferecer a deuses estranhos. Deuses feitos pela mão dos homens,
ou algumas entidades, Baal, Astarote e outros tipos de deuses. Só que eu aprendi que naquela época, quem oferecia um sacrifício a não ser ao Senhor Deus dos exércitos, estava oferecendo a demônios. Vamos ver? Levítico 17, rapidinho, só para vocês verem, que isso aqui é muito importante. Levítico 17. Levítico 17, versículo 7. Por que que essa menina está endemoniada? Levítico capítulo 17, versículo 7, está escrito assim: e nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios, após os quais eles se prostituem. Isto lhes será por estatuto perpétuo nas suas gerações. Capítulo 17 de Levítico, Deus está dando a ordem para Moisés e Arão, para que eles ensinem o povo a oferecer sacrifícios a Deus e nunca mais a demônios. Quem são? São estátuas feitas por mão de homens, altares que são consagrados a deuses estranhos como Baal, Astarote e outros tipos de deuses. E Deus está ensinando a Moisés e a Arão, dizendo: quando eles levarem as suas ofertas, ofereçam ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. O sacerdote aspergirá o sangue sobre o altar, e nunca mais eles vão oferecer esses sacrifícios a demônios. Essa mulher com a sua filha não adorava o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Adorava a Baal, adorava a Astarote. Quando ela chegava para oferecer o seu sacrifício, oferecia a esses deuses que o próprio Deus está dizendo que são demônios. E quem oferece sacrifício a demônios, por eles são endemoniados, por eles são possuídos. Essas pessoas que oferecem sacrifícios de animais a demônios, pelos mesmos são possuídos, pelo mesmo são dominados. E isso aconteceu na vida dessa jovem. Por oferecer sacrifício com a sua mãe a esses deuses que é chamado por Deus de demônio, foi endemoniada, deu brecha e o demônio entrou. É por isso que é muito importante nós prestarmos atenção aonde estamos levando nossos filhos para comer coisas que são consagradas a demônio, festas que são consagradas a demônio. Temos que vigiar na terra aonde vamos levar os nossos filhos. Esse negócio de Cosme e Damião, sai fora, não deixa não, porque são doces e comidas oferecidas a demônio. Deus está dizendo: vigia e cuidado aonde você leva o teu filho, a tua filha. Vigia com essas festas que estão dizendo que é de Deus. Toma cuidado, porque aqueles mesmos que oferecem sacrifícios a esses demônios, por eles mesmos são dominados. Por isso que ela está totalmente endemoniada, mas ela está indo na pessoa certa para que o demônio saia da sua casa. O nome dele é Jesus de Nazaré. Só Jesus. Não adianta correr atrás de Pedro, não adianta correr atrás de Lucas, não adianta correr atrás de Maria, não adianta correr atrás de santas de virgens, porque eles não têm poder para expulsar demônio. Porque, primeiro, estão mortos. Segundo, não ressuscitaram. Jesus morreu, mas ao terceiro dia Deus o ressuscitou e lhe deu um nome que é sobre todos os nomes. Vai atrás de Jesus. Agora sim, depois de tudo isso, a sequência é Mateus,
capítulo 14. E o versículo 23 em diante. Está escrito. Lá em Marcos ela clama, porque ouviu falar de Jesus. Só que olha o versículo 23. Mas ele não lhe respondeu palavra. Vou repetir. Mas ele não lhe respondeu palavra. Essa mulher tem uma filha em casa endemoniada. Essa mulher está totalmente desesperada. Ela ouve falar de Jesus e sai gritando atrás dele: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Expulsa o demônio da minha filha. Jesus ouve, mas não responde palavra. Jesus fica em silêncio. Porque tem 3 tipos de resposta para a nossa oração: sim, não e espera. Jesus fica em silêncio. E o que mais dói na nossa vida é quando estamos no desespero, dobramos o nosso joelho, fazemos campanha, jejuamos e nada de Deus responder. Jesus fica em silêncio. Só que tem uma coisa: o silêncio de Deus não é para matar. O silêncio de Deus não é para humilhar. O silêncio de Deus, ele é pedagógico. Ou seja, o silêncio de Deus é para nos ensinar. O silêncio de Deus não significa que Deus não está escutando a minha oração. O silêncio de Deus não significa que Deus não vai responder a minha oração. O silêncio de Deus é para nos ensinar alguma coisa. Eu vou repetir. O silêncio de Deus é pedagógico. Ou seja, Deus quer nos ensinar alguma coisa. E na maioria das vezes, o silêncio de Deus é para moldar o meu caráter. O silêncio de Deus é para moldar a minha índole. O silêncio de Deus é para moldar alguns comportamentos meus na face dessa terra. Deus está em silêncio, está, mas está trabalhando. Deus está em silêncio, está, mas está movendo. Deus está em silêncio, está, mas está trabalhando aonde eu não estou vendo. Falando de silêncio de Deus e sabendo que Deus está trabalhando, o cego de nascença estava sentado. Quando os discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Foi ele ou seus pais para que nascesse cego? Ele respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas isso aconteceu para que a glória de Deus nele se manifeste. E a Bíblia diz que Jesus cuspiu na terra, fez lodo. Só que o cego está vendo? Não. O cego está ouvindo que eles estão falando? Também não. Mas não é porque o cego está vendo que Jesus não está trabalhando. Você não entendeu? Mas não é porque Jesus está em silêncio que ele não está ouvindo. Não é porque Jesus está em silêncio que ele não está respondendo. Não é porque Jesus está em silêncio que ele não está trabalhando. Fica tranquilo, fica firme. Deus só está querendo moldar o teu caráter, vendo aonde você vai chegar, vendo a tua perseverança. Mas Deus me trouxe aqui para falar para alguém: se você não está escutando Deus falar, se nenhum profeta está vindo falar contigo, se ainda você não recebeu aquilo que você pediu, Deus me trouxe aqui só para te dizer: ele está em silêncio, mas Deus manda dizer para alguém: continua perseverando, porque a resposta de Deus vai chegar. Ficou em silêncio. E olha que a Bíblia diz: mas ele não respondeu. Silêncio. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Eu quero colocar um tema: aprendendo com a mulher cananeia.
Primeira coisa, Jesus não fala. Segunda coisa, os discípulos estão dizendo: despede-a, que está vindo gritando atrás de nós. Opa! Mas ela está sendo rejeitada por aqueles que eram para abraçá-la. Ela está sendo desmerecida por aqueles que eram para fazer com que ela chegasse até Jesus. Ela está sendo descartada por aqueles que eram para abraçá-la. Ela está sendo incompreendida por aqueles que eram para compreendê-la. Você não entendeu, mas aqueles que eram para pegar na sua mão não pegaram. Aqueles que eram para abraçá-la não abraçaram. Aqueles que eram para fazê-la chegar perto de Jesus estão querendo que ela suma da frente de Jesus. Mas eu tenho uma palavra de Deus aqui. Quem sabe tem alguém aqui que está sendo incompreendida. Quem sabe tem alguém aqui que ninguém quer pegar na tua mão. Quem sabe tem alguém aqui que ninguém quer entrar na tua casa. Quem sabe tem alguém aqui que aqueles que eram para te abraçar não estão te abraçando. Ela está sendo rejeitada. Ela está sendo lançada fora pelos próprios discípulos de Jesus. Mas eu aprendi uma coisa em João capítulo 6, versículo 37. Todos aqueles que o Pai me dá, esses virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma os lançarei fora. Você não pegou, não. Ainda que querem te lançar para longe, Jesus fala: eu te coloco para perto. Ainda que não te abracem, Jesus está dizendo: eu te abraço. Ainda que não querem entrar na tua casa, Jesus está dizendo: eu entro na tua casa. Ainda que te rejeitem, Jesus Cristo não te rejeita, porque Ele não lança fora todos aqueles que o Pai me dá. E você está aqui porque Deus te trouxe até aqui. Você aceitou Jesus porque Deus te levou até Jesus. E você pode ser o que for, Jesus nunca vai te lançar fora. Podemos ser expulsos da casa de alguém, podemos ser expulsos da empresa onde trabalhamos, podemos ser expulsos de algum lugar, podemos ser expulsos de alguma casa, de alguma igreja, mas Jesus não. Jesus diz: todos aqueles que vêm a mim, eu não vos lançarei fora. Jesus não lançou ela fora. Os discípulos sim, mas Jesus não. Os que vêm até Ele, de maneira nenhuma, Ele vos lançará fora. Ou seja, Ele não descarta ninguém. Pode ser quem for, Ele não descarta. Deus vai usar o profeta Isaías, no capítulo 49, verso 15. Pode uma mãe abandonar o seu filho, que ainda amamenta, que não se compadeça dela? Mesmo se ela vier o abandonar, Deus está dizendo: eu, o Senhor, não te abandonarei. Quem é pai, quem é mãe aqui, levanta a mão. Sabe o que Deus está dizendo para Israel? O meu amor é maior que o amor de um pai. O meu amor é maior que o amor de uma mãe. Ainda que uma mãe